Apresentação ao meu canal, analisando consciência da fé pela razão. No lugar certo. No lugar certo. Se inscreva-se em o nosso canal. Eu digo o nosso canal, analisando consciência da fé pela razão. Se Jesus foi um Deus, ele diria porque ele disse e falou que tinha um pai maior do que ele. Se Jesus, meus irmãos, fosse Deus, ele não precisava dizer que tem um pai maior do que ele. Vamos lá, meus irmãos, a passo, vamos conferir o estudo bíblico. Jesus não é Deus. Vamos, meus irmãos, vou dizer o capítulo, o versículo, tudinho certinho, comparando entre Deus e Jesus Cristo. Jesus Cristo não é Deus. Vamos lá, meus irmãos, de Deus. Deus não tem pai nem mãe. A Bíblia fala, meus irmãos, em Hebreus, capítulo 7, 3. E dito que Melquisedeque era sem pai. No ator, meus irmãos, o ator Melquisedeque fala, meus irmãos, é Jesus Cristo, Deus, sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dia nem o fim de existência, mas permaneceu sacerdote para sempre, semelhante ao Filho de Deus. Isso fala do Hebreus, capítulo 7, 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve o princípio de dia, nem o fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanecer sacerdote perpetualmente. Deus não estava no ventre de uma mulher. Então, meus irmãos, aqui está dizendo que Deus não tinha pai e nem mãe. Está escrito aí, meus irmãos, das suas Bíblias. Está em Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 7, versículo 3. Deus não foi criado por ninguém. Vamos, irmãos, em Salmo capítulo
90, versículo 2. Tudo foi feito, criado por Deus, mas Deus não foi criado por ninguém, e por isso que ele é Deus. Está em Salmo capítulo 90, versículo 2. Da minha opinião, meus irmãos, dá observações. De acordo com a Bíblia, Deus não foi criado por ninguém. A ciência fala, meus irmãos, o cientista fala, eles ficam procurando, entendeu, meus irmãos, da existência de Deus. Mas não foi comprovado que Deus não foi criado por ninguém, entendeu, meus irmãos? Deus sempre existiu, pois sempre existiu e não tem causa. A Bíblia assume a existência de Deus como um fato e não tenta comprová-lo. Naturalmente, não há nenhuma prova científica conclusiva que comprove ou desprove a existência de Deus. A ciência não analisa a existência de Deus, mas os que cientistas podem expressar suas convicções sobre o tema. Então, meus irmãos, as coisas da minha pesquisa, da internet, das coisas assim, fala sobre a existência de Deus. Eles não viram Deus, entendeu, meus irmãos? Mas prova sobre a existência de Deus, entendeu, das coisas. Deus não é do universo, Deus não é da terra, Deus é do céu, entendeu, meus irmãos? E ele sempre existiu, o Deus, entendeu, meus irmãos? Vamos lá. Deus não é princípio, meio e fim. Meus irmãos, aqui fala, eu sou o alfa e a Mônica, o princípio, meio e fim. Aqui fala na Apocalipse 21 e 7. 21, versículos 6 e 7. Então, meus irmãos, que é do princípio, meio e fim, é Jesus Cristo. Entendeu, meus irmãos? E aqui fala que é Jesus Cristo e não Deus. Vamos ver aqui, meus irmãos. Deus no ressuscitado dos mortos. Vamos, meus irmãos, que foi resultado dos mortos foi Jesus Cristo. Fala sobre da ressurreição de Cristo. Está no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13 até 15. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a pregação e a fé dos cristãos não seriam úteis e todos estariam mentindo sobre Deus. Então, meus irmãos, aqui fala que foi ressuscitado foi Jesus Cristo e não Deus, para as pessoas dizer que Jesus Cristo é Deus. Aqui fala 1 Timóteo capítulo 15, versículo 20 a 22. Aqui fala, resumindo, fala sobre a ressurreição de Cristo e o princípio e a fonte da ressurreição futura de todos os seres humanos. Aqui fala, estou dizendo o básico, meus irmãos, para vocês entenderem que Jesus Cristo não é Deus. A Bíblia diz que é a ressurreição de Cristo e é como acontecimento historicamente testado, provado pelo discípulo. Está escrito aqui que Jesus Cristo ensinava o discípulo. Deus não é ensinado por ninguém, entendeu, meus irmãos? Que ensinou, Deus ensinou Jesus Cristo. Para as pessoas não dizer, meus irmãos, teve um Deus do céu, o Deus do celestial e o Deus da terra. Esse Deus da terra foi Jesus Cristo, pela missão, pelo intermédio do tempo determinado. Jesus Cristo não foi criado por ninguém, sim, mas foi a mão de Deus, entendeu, meus irmãos? Jesus Cristo não foi criado pela mão dos homens, mas felizmente Jesus Cristo está no ventre de uma mulher, meus irmãos, e sabendo que Deus não estava no ventre de uma mulher, e sabendo que Deus não tem mãe, que é Maria, entendeu, meus irmãos? Que as pessoas falam que Jesus Cristo tem mãe, significa é Maria, mas dizer que Deus tem mãe, aí fica difícil, entendeu, meus irmãos? Referente do católico. E que o sepulcro estava vazio e o seu pano de linho no chão são a prova de que o corpo de Cristo escapou da morte
e da corrupção. Então, meus irmãos, isso fala que Deus é vivo, Deus não é morto, entendeu, meus irmãos? Que ressuscitou dos mortos foi Jesus, sendo filho de Deus. Ele sempre conversava com Deus, entendeu, meus irmãos? E Jesus Cristo sempre disse que ele tinha um pai que é maior do que ele. E também, e os milagres que Jesus fazia, meus irmãos, pelos poderes de Deus. Jesus Cristo teve um limite de poder. E sabendo que Deus não tem limite de poder, entendeu, meus irmãos? Para as pessoas dizer que Jesus Cristo é Deus. Vamos, meus irmãos, lá. Deus não foi visto por ninguém. Então, meus irmãos, e Jesus Cristo foi visto por muitas pessoas, mais de 500 pessoas. Vamos ver, meus irmãos, está em João capítulo 1, 18. Fala, ninguém jamais viu a Deus, o Filho único que está no seio do Pai e quem me revelou. Então, meus irmãos, o que está dizendo aqui, a única pessoa que via Deus, só Jesus Cristo, o Filho unigênito. Nem Moisés, meus irmãos, nem Moisés conseguiu ver Deus, porque o poder era tão forte e ele viu Deus de costa. Ele não viu a face de Deus, entendeu? Esse Moisés. Então, meus irmãos, Deus é espírito, não carne dos ossos. Está em João capítulo 4, versículo 23 até 24. Continuação, o próximo outro vídeo, falando Jesus não é Deus. Vou dar continuidade, entendeu, meus irmãos?